Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse dia que a gente quer falar um pouco, então, sobre o Carnaval, né? Semana que vem já é Carnaval, na sexta-feira agora já começa o Carnaval, depois nós vamos falar sobre a Quaresma, né? Entramos nesse tempo forte de oração, de penitência, de esmola, de jejum, e aí entramos para chegarmos, então, até a Páscoa. Você que nos assiste, eu peço que você possa compartilhar este nosso vídeo, enviando este conteúdo aos seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Já agradecer de antemão a todas as pessoas que nos ajudam aí, porque nós contamos com essa boa vontade de vocês. Então, muito obrigado e peço a vocês que vocês enviem, então, este vídeo. O tempo de Carnaval, começando então a nossa conversa, a gente precisa fazer algumas diferenciações aqui, né? Nós sabemos que é um tempo em que as pessoas vivem, né, muitas coisas muito erradas, assim, muita gente se entrega mesmo ao pecado. Curiosamente, hoje em dia as pessoas têm vivido, na verdade, no eterno carnaval. A vida delas tem sido voltada para os pecados. Eu quero trazer aqui um trecho, né, do livro de Santa Faustina. Existem muitas citações dos santos da Igreja Católica sobre o carnaval. Na verdade, existem muitas teorias, né, do porquê, onde, quando, como começou o carnaval. Uma muito interessante é que diz que o carnaval começou, na verdade, como uma festa cristã, sendo então a festa da carne, porque as pessoas se reuniam, faziam uma festa com muita carne, porque a partir de quarta-feira, né, até terça-feira comeriam carne, e a partir de quarta-feira ficariam aí 40 dias de abstinência devido à quaresma, para depois então viver a Semana Santa. Então, por isso seria a festa da carne, porque as pessoas iam se abster da carne durante muito tempo. Mas essa é apenas uma das teorias para tentar explicar aí o motivo, como surgiu essa festa. No Brasil, o carnaval ele tem uma importância muito grande. O Brasil recebe muitos turistas mundo afora do mundo, né, de um modo geral, com interesse de participar do carnaval aqui no Brasil. E de um modo, e existem no mundo, né, existe muitos lugares do mundo, o carnaval é festejado. Alguns lugares, na maioria dos lugares, eles não têm tanta importância, não é um feriado tão importante quanto aqui no Brasil, não é uma festa tão grande, né? E aqui no Brasil a importância é tão grande que é dito que o ano, na verdade, só começa depois do Carnaval. Que as pessoas vão vivendo as festas de Natal, Réveillon e vão começar a trabalhar apenas depois do Carnaval. Tamanha é a importância dessa festa. E aqui no Brasil, como a gente sabe, é muito corriqueiro, é muito frequente, corriqueiro não, desculpe, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele é muito famoso do mundo todo, com a questão da Sapucaí, enfim. E nós temos também, principalmente ali em Salvador, né, que reúne também muitas pessoas naqueles blocos, com artistas famosos, e também outros lugares, outras regiões do Brasil, também tem festas. Muitas cidades fazem shows, fazem festas, blocos, e aqui isso é extremamente, o carnaval é uma festa, né, digamos assim, muito importante do ponto de vista do brasileiro, né, de um modo geral. Entretanto, é um período de muito pecado, é um período que as pessoas se entregam a muitos pecados e pecados graves, e é necessário a gente alertar que há um preço espiritual por tudo isso. Quando a gente se entrega ao pecado, quando muitas pessoas se entregam ao pecado, isso acaba por trazer malefícios espirituais. Eu não quero aqui colocar tentar trazer para vocês, não estou dizendo para vocês uma visão supersticiosa, não se trata disso, mas que há um mundo espiritual. E quando a gente vive no pecado, quando muitas pessoas pecam, isso abre o mundo, isso abre
a vida das pessoas para a ação diabólica, para a ação infernal, para a ação do mal. E aí isso e muita coisa ruim acontece em decorrência disso, tanto pela escolha negativa das pessoas que vão para essas festas e lá elas se perdem, né? Quanto por uma ação do mal mesmo, né? Tanto uma ação natural, porque se você bebe, você se droga, a chance de você adoecer, ficar viciado ou ter problemas com relação a isso é muito grande. Se você vai para a festa e pratica sexo deliberadamente, a chance de você adoecer, que você todo o mal que você sente por estar utilizando ali o seu corpo daquela maneira tão indevida, isso traz males, mas há também uma ação do mal referente a isso, e a gente precisa alertar. E os católicos, aqueles que me veem, as pessoas de boa índole, rezemos nesse período de um modo muito especial. Muitas pessoas fazem, né, os retiros de carnaval, isso é bastante interessante, né? Por que não pode ser um tempo que a gente, ao invés de pular o carnaval, a gente vai, na verdade, se retirar, a gente vai para um lugar mais tranquilo, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, comungar, adorar a Jesus o Santíssimo Sacramento do altar e viver aquilo que nos traz a verdadeira alegria, que é a presença do Senhor, que é a única capaz de tocar o nosso coração e de preencher o nosso coração. Então vamos repensar aí onde nós temos participado do carnaval, o que nós temos feito com esse nosso tempo tão importante, né? O tempo é aquilo que de mais importante nós temos aqui nesta terra, porque ele certamente ele é limitado. Então fica aí a nossa reflexão sobre o que nós temos feito com o nosso tempo. Se temos entregado a atividades que nos fazem bem, que nos edificam, que nos fazem crescer, né? Ou se, na verdade, nós temos nos entregado ao prazer, ao pecado e a esse esvaziamento que o pecado nos traz. Então fica sempre aí essa reflexão. Mas trazendo, então, são muitas citações de muitos santos, eu só quis trazer a Santa Faustina aqui, mas são muitas citações de muitos santos nos alertando aí sobre o carnaval. Na página 249 do Diário de Santa Faustina, aqui a o parágrafo 926. Último dia do carnaval. Nestes 2 últimos dias de carnaval, tive a experiência da enorme torrente de castigos e pecados. O Senhor me fez conhecer no instante os pecados do mundo inteiro, cometidos nesse dia. Desfaleci de terror e, apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia de Deus, admiro-me que Deus permita que a humanidade exista. E o Senhor me fez conhecer quem sustenta a existência da humanidade. São as almas escolhidas. Quando se completar o número dos escolhidos, o mundo cessará. Então, Santa Faustina tem uma experiência aqui em que Jesus mostra para ela todo esse mal, esse pecado realizado neste tempo de carnaval. E ela que é, na verdade, digamos assim, a apóstola da misericórdia, que foi aquela que dedicou a vida e que Jesus mostrou o seu coração bondoso, seu coração misericordioso, ela se assusta como Deus permite que o mundo continue, tamanha quantidade de pecados que as pessoas cometem nesse período. Então, precisamos ficar extremamente atentos em relação a isso e nos colocar em oração, não é verdade? Nós não podemos controlar aquilo que o outro faz com a vida, mas nós podemos controlar aquilo que nós, com a ajuda de Deus, nós podemos controlar e ver aquilo que fazemos com a nossa. Então, vamos rezar e rezar bastante neste tempo para proteger a nossa família, o nosso coração, a nossa história, e o mundo inteiro também, rezando pelo mundo inteiro também, para que o mundo se livre do mal. Pois bem, nesse sentido, chama a atenção, eu falando sobre o carnaval, tem rodado aí um rio com a frequência importante sobre os carnavalescos mesmo, falando sobre o carnaval. Eu não posso, na verdade, adentrar aqui, seria perigoso para mim, no sentido de que hoje em dia tudo é intolerância religiosa, mas é um rio que todo mundo pode ver, que rodou bastante aí, em que um carnavalesco explica e fala sobre a relação que existe entre o carnaval das escolas de samba no Rio de Janeiro e a Umbanda, e a prática de outras religiões. Então, nós sabemos que além de toda a carga espiritual do ponto de vista de pecado que existe ali,
existe também toda a questão referente à prática de outras religiões, e nós já discutimos aqui neste canal sobre como essas coisas trazem males espirituais e que a gente também precisa ficar extremamente atentos em relação a isso. Fora que ali na Sapucaí acontece também, nós sabemos, muitas profanações, muita falta de respeito com os cristãos, com o cristianismo, né? Demonstrando Jesus que apanha do demônio e tantas outras coisas, como mesmo uma provocação mesmo, né? Ou até mais do que isso. Então, precisamos ficar atentos em relação a isso e perceber como isso faz mal e como isso é extremamente ruim, né? Fora toda a questão do pecado que é vivido nesses locais. As pessoas se entregam a todos os tipos de pecado, na sexualidade, na bebida, do álcool, né, nas drogas, enfim, e como isso faz muito ruim, faz muito mal. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, né, aqui no Rio de Janeiro a gente sabe de como tem a prática de outras religiões, né, no estado do Rio de Janeiro, e que o exorcista, né, aquele exorcista tão famoso, né, que vinha sempre a Canção Nova, um indiano, o Padre Rufus falava que ele não descia no Rio de Janeiro, tamanho a carga espiritual daquele local. É muito complicado, enfim, como é a questão do Rio de Janeiro, como existem essas práticas de outras religiões, e é claro que existe um preço espiritual referente a isso também. Pois bem, mas, Vinícius, não quer dizer que eu não posso me divertir, que a minha vida... Não, não se trata disso. A gente precisa fazer o discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, e ficar com aquilo que é bom. Tem uma frase que diz, né, quem muito ri, termina chorando. Quando a pessoa se entrega a prazeres e pecados, né, que trazem para ela momentaneamente muita alegria, pouco tempo depois, essas pessoas acabam entrando numa tristeza, numa depressão profunda, numa situação de... não vou dizer depressão enquanto diagnóstico, mas elas entram numa tristeza profunda. Então elas vivem a euforia ali do carnaval, daquela festa, daquela bebida, né, enfim, de todos aqueles pecados praticados, e vivem aquela euforia, aquela alegria, e depois elas acabam chateadas, entristecidas, melancólicas, sentindo um grande mal dentro de si. Platão já nos dizia que existem os prazeres positivos e os prazeres negativos. Os prazeres positivos são aqueles que nos causa estafa, nojo, depois que nós obtemos aquela coisa que a gente quer que nos dá prazer. E os prazeres negativos são aqueles que nos dá nojo, repulsa, depois daquilo que nós fazemos. Por exemplo, né, um prazer positivo contemplar uma bela paisagem, né, a paz, a alegria é tão fina, não é verdade? Tão delicada de olhar para o mar e ver a beleza do mar, ou estar no campo, enfim, como aquilo traz paz para o coração, estar num local agradável. Mas a pessoa que está muito ligada ao pecado, né, muito ligada a essas práticas pecaminosas que acabam trazendo, mexendo aí, tanto até mesmo a sua questão hormonal, dopaminérgica, enfim, as pessoas são incapazes de sentir esse tipo de prazer. E é um prazer que faz bem, um prazer que edifica e que não te dá nojo e que não te dá repulsa. Por outro lado, os prazeres negativos, você sente nojo depois que você os vive e os pratica. Quando você come excessivamente, você olha para a comida, você tem nojo daquela comida, você não quer nem ver comida mais na sua frente, até o próximo momento que você vai sentir fome. Ou uma pessoa que bebe muito, toda vez que ela vai falar sobre o álcool, ela já sente uma repulsa muito grande em relação ao álcool. Ou a pessoa que vive uma sexualidade totalmente deliberada, né, depois que ela pratica aquele ato, ela sente nojo de si e nojo também da outra pessoa. Né? E como a gente colhe esse relato aí no dia a dia, ou mesmo em atendimento, das pessoas que se sentem mal por ter vivido isso. Então, quem muito ri termina chorando. A pessoa vai para o carnaval, faz tudo de errado, possível e impossível lá, e depois acaba voltando chateada, triste, com uma vida sem sentido nenhum. Então, nós podemos sim buscar esses prazeres positivos, que nos edificam, que nos fazem bem, e correr desses prazeres negativos,
que não nos levam para Deus de nenhum modo. É o próprio São Tomás de Aquino que nos fala, né, ele fala sobre práticas que nos ajudam a relaxar. Porque nós não somos apenas espírito, nós somos corpo e espírito. E a gente precisa viver este equilíbrio. Então, o prazer, ele sim é importante, mas prazeres que nos fazem bem, que nos edificam. São Tomás de Aquino fala sobre tomar um banho quente. Como num dia frio é tão bom tomar um banho quente, né? Não nesse calor que a gente está vivendo agora, mas é um banho quente num dia frio. Né? O sono, né? Como é bom, como é agradável dormir, como você acorda melhor. Ele fala sobre a compaixão de um amigo, sair com alguém que você gosta, conversar com esta pessoa, como isso traz também um acalento para a alma. Né? E aí, nós muito bem sabemos que essas coisas são positivas, essas coisas são boas, e o nosso corpo precisa desse momento de alívio. A nossa vida ela é demasiadamente difícil. São tantas preocupações, são tantos problemas, uma correria muito grande, vivemos numa grande ansiedade. E esses momentos, né, em que você assiste um filme, enfim, coisas que você faz e que te fazem bem, como esses momentos são importantes para que você se desligue um pouco, é verdade, daquele excesso de realidade, digamos assim, né? Daquelas questões da vida, daquelas preocupações, daqueles pensamentos, né? E aí cada um com os seus gostos, né? Tem gente que gosta muito de exercício físico, como isso também faz muito bem, né? Tem gente que gosta de ler um livro, assistir um bom filme, enfim. Como essas atividades fazem bem. Quando você tem aquela sensação assim que você se concentrou tanto naquilo ali, prestou tanta atenção naquilo ali, você acabou esquecendo, né, todas as suas preocupações, porque vivemos numa atmosfera de preocupação com uma frequência muito grande, né? A gente pensa em problema o tempo inteiro, mas como a gente consegue relaxar nesses períodos, como isso faz bem, e esses prazeres que nos fazem bem, que nos trazem alegria, a gente precisa buscá-los, né? Claro que de maneira ordenada também, como eu citei um filme, né? Aí você vai, então vou assistir Netflix a madrugada inteira. Não se trata disso. Todo o excesso ele vai fazer mal. Mas como ter estes momentos, organizar a sua vida, vivendo aí momentos de descanso, estando com os seus amigos, enfim, como essas coisas fazem bem, como essas coisas edificam e como é importante para o nosso equilíbrio. Então não há nada de errado em você no carnaval, que é um tempo de feriado, né? A maioria das pessoas não trabalham, como é tão positivo que você busque essas coisas positivas, não é verdade? Faz bem, e aí você já volta depois para enfrentar a vida com outro ânimo, né? Muito mais alegre, se sentindo melhor. Esses períodos de descanso, eles são extremamente importantes. E acima de tudo, o que é mais importante, o que é capaz de tirar a tristeza do homem, é a contemplação da verdade, diz São Tomás de Aquino, porque ela trata dos bens superiores. Gente, nós precisamos crescer espiritualmente. A nossa oração precisa nos dar essa graça de tirar a tristeza de nós. A nossa oração precisa acalmar o nosso coração nos nossos momentos de ansiedade. A nossa oração precisa acalentar, então, as potências da nossa alma. Claro que não é todo dia que a gente consegue, claro que a gente precisa aí um trabalho grande referente a isso. Mas a oração, ela nos ajuda, precisa ser essa válvula de escape nos momentos de problemas, dificuldades, tentações, dúvidas. Viver essa vida desapegada e voltada para a oração, preocupado com aquilo que é eterno, com aquilo que é de Deus, como isso faz bem. Para quem tem prática de oração, tem vida de oração, como é maravilhoso você ir ao Santíssimo Sacramento do altar e 1 hora ficar lá, sós com Jesus, rezando o seu rosário, rezando o seu texto, ou ainda em silêncio, contemplando a beleza de ter Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Como as práticas de oração, quem comunga aí todas, ao menos no domingo, claro, mas de preferência várias vezes durante a semana, a oração do terço, como a meditação dos mistérios do terço, né? Aquela santa repetição, né? Daquelas palavras, daquelas orações tão abençoadas, tão sagradas, como aquilo acalma o nosso coração, como aquilo nos dá força nessa dificuldade, nessa confusão que nós vivemos muitas vezes nesse mundo, né? Tão confuso e tão difícil. Então nós precisamos buscar esses prazeres que fazem bem, essas coisas que acalentam o nosso coração. Então,
é tempo sim de fazer retiro, é tempo de rezarmos, é tempo também de darmos uma relaxada, não é verdade? Estar com os amigos, se você tem uma piscina em casa, você vai a essa piscina, não é verdade? Mas buscar essas coisas que são positivas, que acalentam o nosso coração. E não buscar esses prazeres que nos dão muita alegria, mas depois acabam nos fazendo derramar lágrimas. E como é triste perceber que tantas pessoas assim vivem. No pecado, na sujeira, no erro, vivendo aqueles momentos de grande alegria e depois vivendo aqueles momentos de grande tristeza. Que fique então aí esse alerta, essa busca por este equilíbrio, de buscarmos esses prazeres que são positivos, que nos fazem bem. Ninguém é só espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. E a gente tem que cuidar do corpo também. Existem pessoas que, por outro lado, por querer ser espirituais demais, rezar numa quantidade que às vezes não cabe na própria rotina dela. Pessoas que às vezes querem jejuar demais. Claro que esse é um extremo, são pouquíssimas pessoas, mas que às vezes o diretor espiritual precisa ajustar ali, porque se você viver uma ascese além das suas capacidades, além da sua vida, a vida vai se tornar estranha, a vida vai se tornar amarga. Se você não se permite alguns prazeres e prazeres positivos, a vida fica ruim demais. Algumas pessoas que, querendo ser espirituais, acabam se tornando espiritualoides, acabam adoecendo do ponto de vista espiritual, porque não querem ter esses prazeres que o nosso corpo precisa, mas prazeres que são bons, esses prazeres positivos que nós estamos fazendo aqui. Então a pessoa às vezes se coloca numa redoma de vidro também, né, extremamente escrupulosa, longe de tudo, longe de todos, mas essa pessoa está sempre mal, sempre amarga, sempre estressada, porque não sabe buscar este equilíbrio. Ninguém é só corpo, ninguém é só espírito. Mas, por outro lado, o que a gente vê na maioria dos casos, é essa gente que se entrega ao pecado, se entrega ao mundo, e vai se fazendo mal, e vai se fazendo mal, e vai se fazendo mal, buscando no mundo uma alegria que não existe. São cada vez mais vazias, cada vez mais infelizes, vazias por dentro, incapazes de ter uma conversa positiva. São pessoas que não são nem um pouco interessantes. Você tenta conversar com essas pessoas, as pessoas não têm absolutamente nada a oferecer, porque o tempo que elas têm, elas estão sempre no carnaval. Ao invés de se dedicarem a atividades positivas que fazem crescer, como o trabalho, o ministério na igreja, estão sempre nesse eterno, eterno, eterno carnaval. Vazias, vazias, vazias. E com uma angústia e um sofrimento e uma tristeza profundos, porque estão distantes de Deus. Vamos rezar nesse tempo. Vamos rezar nesse tempo de carnaval. Pedindo a Deus misericórdia, porque nós somos também pecadores. Pedindo a Deus misericórdia por todas as pessoas que vão viver o pecado neste tempo de carnaval, as muitas profanações que nós sabemos que vão existir, as muitas faltas de respeito com os cristãos, as muitas perseguições religiosas que nós sabemos também que existem. Mas vamos rezar pedindo a Jesus e a Nossa Senhora misericórdia neste tempo. E busquemos também estar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas com quem amamos. Busquemos também esses momentos de prazer positivos, que nos levam a Deus, buscando sempre este equilíbrio. É Aristóteles que nos ensina, né, que a virtude vai ser o caminho do meio. Então vamos buscar esse caminho do meio. Porque ninguém é só corpo e ninguém é só espírito. Que o Senhor possa nos abençoar. Na semana que vem a gente traz então um vídeo sobre a quaresma, para a gente já ir se preparando para esse tempo tão maravilhoso que é a quaresma e então a Semana Santa. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós. Viva bem em Deus este carnaval. É aquilo que o Senhor quer nos dizer neste dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.